Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, em diferentes centros de poder vampírico ali na região de Washington, D.C. e nos arredores, mais ou menos em 1970. Isso, e vamos dar uma olhadinha rápida também em Anápolis antes de 65 e Londres em 2010, só para ter um contexto, né? Exato. O material que a gente tem aqui são descrições de personagens importantes, sabe? E algumas notas sobre esses domínios da Camarilla. Aham. E a nossa missão aqui é tentar entender as estruturas de poder, quem são as figuras-chave e quais são as tensões ali, né? Nesses domínios secretos. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha, é fascinante ver como esses documentos mostram uma Camarilla bem ativa, sabe? Mas ao mesmo tempo parece que já estava sob bastante pressão ali no início dos anos 70. Sim. E a gente vê temas recorrentes, tipo lutas por poder, a importância da linhagem, sabe? Quem é cria de quem, e até como um momento histórico mesmo, com toda aquela agitação social da época. Uhum. Parece que se reflete nas motivações, nos conflitos desses vampiros. É bem interessante. Exatamente. E a gente começa com um cenário que é quase um alerta, né? Anápolis em 1965. Antes da queda. Isso, antes de cair. Era um principado da Camarilla, liderada pelo barão de Cholmiosos. Um toreador europeu, músico, com mais de 300 anos. Uma figura que parecia estável, né? Sim, no papel a estrutura ela era bem clássica. O barão como príncipe status alto na seita, abaixo dele figuras tipo Antoniette H. Pestet, uma tremere, regente da capela local. Certo. E Vincent, um ventru que cuidava da parte econômica e política. Todos anciões, experientes. Tinha até um xerife malcaviano, né? Alby Decland, que sabia das coisas antes de acontecerem, dizem. Pois é, com aquela perspicácia quase sobrenatural. Mas essa estrutura toda, talvez um pouco complacente, né? Acabou se mostrando bem frágil. Foi aí que veio a invasão do Sabá. Pelo que dizem as notas, vieram ali do condado vizinho, Queen Anne's. Uhum. E no começo eram só desajustados, né? É o que dizem. Os anciões tentaram lidar, mandaram as crias para longe, mas algo deu muito, muito errado. Anápolis caiu, ficou vazia. E o mais intrigante, o Sabá sumiu logo depois. Isso que é estranho. O que aconteceu ali, afinal? Então, essa é a grande pergunta que os documentos deixam no ar, sabe? Foi incompetência da liderança, uma força do Sabá muito maior do que o esperado, ou alguma manobra mais sinistra que não ficou registrada? O fascinante aqui é como um principado que parecia tão estabelecido ruiu tão rápido. E o sumiço do Sabá logo depois só complica tudo. É um começo meio sombrio para o que a gente vai ver nos outros lugares. Pois é. Saindo dessa história de colapso, vamos para o condado de Howard já em 1970. Aqui o clima é bem diferente. Bem diferente. Quem está no comando é Samantha Wilson, uma brujá, descrita como ativista política com mais de 200 anos. Uhum. Ela assumiu depois que o príncipe anterior, um ventru chamado Leonard, foi expulso. Essa troca, de ventru para brujá já sinaliza uma mudança bem radical. Com certeza. É uma inversão da dinâmica que a gente costuma ver mais, né? E a equipe dela reflete isso. A cria da Samantha, Jennifer, também é brujá, embora seja descrita como mais reclusa. Certo. O xerife que ela nomeou é Ron Ronaldo, um gangrel caçador, mais de 100 anos, e o algoz, o executor, digamos assim, quem faz o trabalho sujo. Exato. É Jackson, um nosferato também ativista, meio paranoico, que recentemente abraçou uma nova cria, a Lena. Então a gente vê clãs menos establishment em posições de poder ali. E as notas mencionam outras figuras interessantes se juntando, né? Artistas toreador mais reclusos. E o que parece ser crucial, personagens que são tipo recém-chegados ou jogadores mesmo. Sim. Um gangrel voltando de viagem, Hugo Barnett, e um bruja novato, Nolan Johnson, ex-combatente do Vietnã, militante dos Panteras Negras, abraçado por um ancião espanhol. Isso sugere que o lugar está fervendo. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, Howard, em 1970, parece um caldeirão. Tem a liderança bruja com esse viés político forte. Uhum.
A expulsão da elite vem em trio anterior por quebra de acordos, o que sugere que a briga foi feia. Com certeza não foi amigável. Não mesmo. E a chegada desses novos elementos, cada um com sua agenda, é um cenário de poder recém-conquistado, sabe? Provavelmente ainda instável, mas cheio de potencial para intriga. A influência do ativismo dos anos 70 está bem clara ali. Total. Mudando de novo, vamos para o condado de Montgomery, ainda em 70. Aqui a história é outra. É consolidação de poder. Um príncipe toreador, Marcon. Ah, o produtor musical. Esse mesmo. Mais de 400 anos. E as notas falam da linhagem dele ligada a uma tal colecionadora. Indica um pedigree importante aí. O Marcon parece ter adotado uma estratégia de mão de ferro mesmo. Ele não só tomou o controle, mas ele subjugou os líderes antigos das áreas menores ali do condado. Quem eram? Tinha um Ventru, Sir Alfie Cooper, outro toreador, Carl Fox, e um Nosferatu meio contraventoro, Hakon. Todos anciões, mais de 100 anos. Agora servem como xerifes dele. É uma demonstração de força bem clara. E outros foram embora. Sim, um Nosferatu farmacêutico, Hércules, e um toreador pentor, Ivan. Foram para outras cidades depois de uma reunião com o Justicar. O que sugere que a ascensão do Marcon teve um respaldo, sabe? Ou pelo menos foi ratificada em níveis mais altos da Camarilla. Entendi. Então ele tá com tudo dominado. Um reinado toreador absoluto por lá. Não exatamente. Essa consolidação meio forçada parece que gerou resistência. As fontes falam de uma oposição anarquista crescendo em Bethesda. Ah, sempre os anarquistas. Pois é, liderada por uma Malcávia, Nancy, e um Bruja, Gary. Ambos anciãos também e que desafiam o Marcon abertamente. As notas falam até em confronto iminente. Tenso. Então, apesar dessa aparência de controle total com o amigo Gangrel dele de longa data, como o xerife, o Carlos, e até visitas importantes como o Duke, outro toreador ancião, isso levanta uma questão importante sobre a estabilidade desse poder. Montgomery parece uma panela de pressão prestes a explodir. É o poder consolidado contra a rebelião ali latente. Fascinante como cada condado tem uma dinâmica tão própria. E isso leva a gente para o condado de Prince George's. Ali, outro clã domina completamente. Os Trimmer. Ah, sim. O Reduto Tremer. O príncipe é Peter Dorfman, empresário com impressionantes 900 anos. Mas o que chama a atenção mesmo é o título dele, Pontífice Tremer. O que isso significa na prática? Significa que não é só um príncipe local, sabe? Ele tem uma posição alta na hierarquia interna do clã Tremer, que é conhecida por ser super rígida e piramidal. As notas dizem que ele recebe ordens diretas de Mirlinda, uma figura quase mítica, uma das fundadoras do clã, do círculo interno do Sete. Essa conexão direta com o topo dá para o Dorfman uma autoridade e recursos que vão muito além do principado dele. Então, o condado de Prince George's funciona quase como um feudo Tremer. Essencialmente, sim. A estrutura de poder reflete isso totalmente. Abaixo do Dorfman tem regentes Tremer comandando capelas locais, como o Godric Leroy, que é arqueólogo, e a Isabela de Santiago, uma professora universitária que chegou da Espanha há pouco tempo. E eles estão em todo lugar? Praticamente. Outros membros do clã estão infiltrados em várias áreas: gestão educacional, política, militar, artes. É uma rede de influência bem ampla. E, para proteção, eles usam até gárgulas, aquelas criaturas mágicas ligadas ao clã guardando a capela que fica perto de DC. Um nível de organização de controle que a gente não viu nos outros condados, quase. Corporativo, né? Exato. O fascinante aqui é essa organização meticulosa. É a marca do poder Tremere ali. É uma dominação baseada não só na força ou na política local, mas na estrutura hierárquica e nos recursos arcanos de um clã inteiro com linha de comando direta até o topo da Camarilla. Isso dá uma estabilidade aparente bem diferente da tensão em Montgomery ou da mudança recente em Howard. E finalmente a gente chega no coração disso tudo. Washington, D.C., 1970, a capital do poder mortal e também um epicentro de intrigas vampíricas.
liderada por Claire Miller. A dama da caçada de sangue. Essa mesmo, uma Ventru da casta Warlock, aquela linhagem focada em finanças, controle com mais de 200 anos. As descrições pintam ela como imponente, alta, séria, metida em negócios, lobby, mas é a reputação dela que assusta mesmo. Ela assumiu o poder depois que o príncipe anterior, um Nosferatu, morreu naquele ataque sabá que incendiou a capital em 1812. Ah, sim, história antiga. E o estilo dela é autoritário. As fontes falam de leis locais que vão além das tradições da Camarilla, punições bem severas, humilhação pública, até decapitação de neófitos por erros dos mestres. Nossa, E as tais caçadas de sangue convocadas meio sem muita cerimônia, parece que ela governa muito pelo medo. mas ela tem apoio. Sendo Ventru e Warlock, imagina que tenha conexões, né? Sim, ela é cria de Demétrios, o príncipe de Londres. Isso dá um prestígio considerável. E ela parece ser cordial com outros Ventru, especialmente os da linhagem Warlock dela. O poder econômico também é forte. Mas enfrenta pressão. Até magos são mencionados como preocupação em 1970. E tem uma inconsistência curiosa nas fontes sobre ela ter ou não ter crias. Talvez mostre o qual reservada ela é, ou talvez seja uma mudança com o tempo, né? De 70 para 2010, as coisas podem ter mudado. Faz sentido. E quem mais disputa poder ou tem influência ali em DC sobre o reinado dela? Olha, a teia de poder é bem densa. Tem a Samantha Clark, a Lorde Tremere, que supervisiona a capela local, mesmo morando em Prince George. Subordinada ao Dorfman, então. Isso. Ela lidera o Tribunal Tremere, uma posição que a torna temida e influente, mesmo que ela raramente dê opinião publicamente. Certo. Depois tem a Lana Parker, a xerife bruxa, uma figura forte, negra, militante racial com um passado de escravidão que domina a área de Anacostia. Complicado. E tem um detalhe, ela teve uma cria morta pela própria Claire anos antes, em 65, o que certamente cria uma tensão ali por baixo dos panos, né? Mesmo que ela mantenha boas relações fora de DC. Imagino. E a velha guarda Ventru? Claire é o Warlock. Mas e as outras linhagens? Tem gente lá? Tem sim. O Walter Shipper, que era xerife antes de 67, ele é Ventru da casta Lentulus, mais ligada à velha guarda sulista política. Empresário, veterano confederado, baseado em Arlington. A presença dele ali sugere uma possível rivalidade interna entre as castas Ventru. Warlock contra Lentulus. Clássico. Exato. E tem também a Catherine White, ou Morgan. O nome varia um pouco entre as fontes. Outra Ventru anciã, negociante de arte ou figura social, dependendo da fonte. 70 ou 2010, ela atua como zeladora dos Elísios, os locais neutros de encontro. Dizem que tem influência em outras cidades, mas que era meio displicente no cargo em 2010. E as notas falam de figuras ainda mais misteriosas. Sim, como um tal de Abner, um gigante misterioso. Talvez Malkavian, ou até em Khonu, aquele grupo de vampiros super antigos e reclusos. Caramba. Ele é tratado como um Matusalém, idade desconhecida, e tem uma relação secreta com a Claire. A presença dele adiciona um elemento de poder antigo, imprevisível ali na mistura. Além dos jogadores, né? Sim, os personagens jogadores ativos. Peter Lang, um Kaishif sem clã definido, ex-sabá, médico com a disciplina rara vicissitude. Ele tá ligado a várias figuras-chave. E Terence Burton, um Ventru e Ancilla, talvez até Arconte, um agente dos Justicares, com muitos recursos. E como a Claire mantém tudo isso na linha? As regras locais parecem bem duras. Extremamente. As notas de 1970 falam de uma superpopulação percebida, uns 22 vampiros só. Restrições de caça em áreas importantes como o National Mall Capitólio. Entendo. Proibições de circular perto da Casa Branca, FBI, Pentágono e limites bem estritos para quantos carniçais cada vampiro pode ter, e todos registrados. Uau. Isso reflete o controle férreo da Clea e a tensão constante no domínio. É um governo autoritário tentando manter a tampa num barril de pólvora, sabe? Totalmente. E para a gente entender melhor essa influência da Clea via linhagem,
As fontes dão uma palhinha de Londres, lá por 2010, onde reina o senhor dela, Demétrios. Exato. Londres é um centro de poder da Camarilla muito mais antigo, mais estabelecido. Tinha uns 80 membros, sendo 30 anciões em 2010. Bem maior que DC. Bem maior. E Demétrios, o príncipe Ventro, provavelmente o Warlock como a Claire, é uma figura antiga, respeitada, temida, raramente visto, com possíveis laços com o círculo interno da Camarilla. E quem toca a cidade no dia a dia? O senescal Dimitrios Suez, o Lorde Tremere alemão, poderoso. E a Primigênio, o conselho local, é bem diversificada, com membros de vários clãs, com histórias longas. Isso coloca o poder da Claire em perspectiva, né? Ela é forte em DC, sem dúvida, mas ainda é uma peça num jogo muito maior, conectada a esse centro de poder na Europa. Precisamente. O contraste entre a escala, a estabilidade aparente de Londres e a volatilidade dos principados americanos que a gente discutiu é bem notável. Mostra como a influência de figuras como Demétrios vai longe e como os conflitos em DC, Howard e Montgomery, por mais intensos que sejam ali localmente, fazem parte de uma teia de poder muito mais ampla e antiga. Então tá. Recapitulando tudo que a gente viu nesses documentos. A Camarilla na área de DC nos anos 70 é um mosaico, né? De principados com dinâmicas bem diferentes. Totalmente. Teve o colapso misterioso em Annapolis, a revolução política em Howard, a consolidação forçada e a resistência em Montgomery, o domínio hierárquico dos Tremere em Prince George's. E o governo autoritário e tenso na capital, DC. Exato. E em todos eles, a luta por poder, a influência da linhagem, as rivalidades de clãs, as ameaças externas. São constantes. Então, o que tudo isso significa? O que a gente tira disso tudo? Olha, acho que esses cenários dão um retrato fascinante de como o poder funciona ou como ele falha dentro dessa sociedade secreta, né? A gente vê estratégias diferentes sendo usadas, a força bruta da Clenir, a consolidação calculada do Marcon, a estrutura rígida dos Tremere com o Dorfman, a mudança radical liderada pela Samantha Wilson. Cada um com seu jeito. Cada um com seu jeito e cada abordagem com suas forças e fraquezas aparentes. Para quem se interessa por sistemas sociais, por política, pelas motivações por trás de líderes, sejam eles carismáticos ou tiranos, é um estudo de caso muito rico. Mostra como o poder é conquistado, mantido e desafiado sob pressão constante. A importância do status, das conexões certas, da força, fica evidente em cada história. A riqueza de detalhes realmente transporta a gente para essas intrigas noturnas. É impressionante. E talvez uma última reflexão, sabe? Olhando esses exemplos todos lado a lado, os documentos mostram a queda de Anápolis, a instabilidade em Howard e Montgomery, a tensão em DC e a aparente solidez do domínio Tremere em Prince George's. Certo. Isso levanta uma questão interessante sobre a longevidade do poder na Camarilla. Qual o modelo para ser mais resiliente a essas pressões internas e externas que a gente viu? Seria a abordagem de controle autoritário e força, como a da Claire Miller em DC, ou a dominação através de hierarquia profunda e influência estrutural, como a do Peter Dorfman e os Tremere ali no condado vizinho? Boa pergunta. Os próprios documentos não dão uma resposta final, né? Mas eles sugerem que ambas as estratégias têm seus próprios riscos e, claro, suas recompensas. Uma pergunta que certamente mantém muitos desses seres acordados durante o dia. E com essa questão em mente, a gente encerra nossa análise de hoje.